Na noite de 28 de março de 2004, dois corpos foram encontrados dentro de uma casa, na rua Atibaia, no bairro de Perdizes, em São Paulo. As vítimas eram Luiz Carlos Rugai, um publicitário de 40 anos, e Alessandra de Fátima Troitino, de 33 anos, esposa de Luiz. Os dois haviam sido mortos com vários disparos de arma de fogo dentro do próprio imóvel, que também funcionava como sede da agência publicitária da família. Oi, eu sou a Júlia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caso Gil Rugai. Gil trabalhava com o pai na empresa da família e era responsável pelo setor financeiro. Quem convivia com o Gil costuma dizer que ele era um jovem bastante educado, estudioso, bem calmo, até com alguns comportamentos tidos como estranhos. O Gil chegou inclusive a ser seminarista e era entendido realmente como alguém muito reservado, introvertido e misterioso de um jeito meio estranho, sabe? Sem querer julgar. Daí, de pré-crime, a gente não tem muita coisa pra falar nesse caso, a não ser que é isso, o Gil era filho de pais separados e o Luiz, pai dele, tinha estabelecido esse outro relacionamento com a Alessandra e aparentemente o Gil e a Alessandra se davam super bem. E vez ou outra ele tinha problemas ali com o pai, que vazavam um pouco até pra convivência na empresa ali. Mas apesar de tudo, era com o pai e com a madrasta que o Gil morava. Acho que é interessante a gente citar também que o Gil tem um irmão que morava com a mãe. Há quem diga, quem trabalhou com a família, que quando o Gil tava de bem com o pai dele, era ai, papai pra cá, papai pra lá, papai pra cá, papai pra lá. Quando eles brigavam, ele tratava o pai dele por uns nomes meio chulos dentro da própria empresa mesmo. E era isso, bem poucas. Então, nada muito normal, mas também nada muito estranho. Essa estranheza também que o Gil apresentava como pessoa varia muito de quem tá falando, de quem convivia, de qual era o ponto de vista. Porque tem quem diga que ele pediu pro pai pra comprar um caixão pra dormir em casa e o pai não teria deixado. Tem gente que também diz que ele teria um uniforme nazista dentro de casa, mas a justificativa disso seria ele ter participado de uma atividade de teatro ou algo do tipo e resolveu manter esse figurino um tanto peculiar dentro de casa. Enfim, não é legal falar que as pessoas são estranhas, mas o comportamento e os gostos do Gil eram o tanto quanto atípicos. Partindo agora para o crime e para as investigações, a gente tem que pensar algumas coisas. Na semana em que o crime vai acontecer, o crime acontece num domingo à noite, nessa semana anterior a esse domingo, o Gil e o pai tinham brigado, porque como o Gil lidava com o financeiro da empresa do pai, ele estaria desviando o dinheiro da empresa do pai, fazendo ali um caixa 2, para pegar essa grana e investir numa produtora dele, que ele estava montando ele com outro sócio. Essa produtora, inclusive, ficava num prédio, se eu não me engano, na Brigadeiro, que é uma outra avenida famosa aqui de São Paulo. Daí o Luiz teria cobrado o Gil sobre esses valores e, enfim, teria botado de alguma maneira um ponto final na relação deles ali. Teria pedido, inclusive, pro filho ir embora e dar um 10 na casa da mãe, porque a relação tinha ficado bem estremecida de fato. E aí, agora partindo mais para a descrição do que aconteceu ali dentro da casa, a gente já começa de um jeito meio estranho, porque a casa era dividida em andares que compunham a empresa e andares que compunham a casa, a parte onde a família ficava de fato. E o que chama a atenção logo de cara é que a Alessandra foi morta na porta da casa, na porta de entrada da casa, com um tiro no rosto, dado a queima-roupa. Ela leva outros tiros também, e o que chama mais atenção é o fato dela estar de chinelo e camisola. Só isso já faz a polícia concluir que provavelmente a pessoa que ela foi atender, quem tocou a campainha naquele momento em que ela leva o tiro na cara,
provavelmente era um conhecido. Porque você não sai abrindo a porta da sua casa num domingo à noite de camisola, se não for para uma pessoa que você tem o mínimo de intimidade que seja. Além da Alessandra ter levado um tiro na cara na porta de casa vestindo uma camisola, o Luiz Carlos, o pai do Gil, foi encontrado caído numa sala que lembra uma espécie de suíte, assim, de edição. A grosso modo, é uma sala quase de estúdio, assim, que tem um vidro onde você vê a sala de fora, e aí dentro é uma sala de TV, fora é uma sala normal. Mas, enfim, ele aparentemente teria, ao ver a mulher sendo alvejada, corrido para tentar se trancar nessa sala e há uma pegada, alguém dá um chute nessa porta para conseguir alcançar o Luiz. Além da pessoa ter intimidade com a Alessandra, ter o afinco de chegar no Luiz, os cachorros que tinham na residência não latiram e também os vizinhos não ouviram nenhum tipo de disparo de alarme ou alguma movimentação que pudesse configurar uma invasão de residência. Nesse caso também, mesmo com um grande número de disparos, não tem nenhum registro de ligação feita para a polícia pelos vizinhos, já teve tiro, tá acontecendo alguma coisa. Tem também um vigia da rua que alega ter visto o Gil, uma figura de terno muito parecida com o Gil e com as roupas que ele usava, correndo pela rua da casa num momento próximo à suposta hora do crime. Na noite do crime, Gil afirmou que não estava em casa e sim que teria ido encontrar uma amiga no bairro do Sumaré, que é vizinho a Perdizes. No entanto, alguns detalhes começaram a chamar a atenção da polícia. Como eu falei para vocês, nada foi roubado da residência e a maneira como as vítimas foram encontradas levava a polícia a crer que o assassino era alguém conhecido. Esse chute que eu contei para vocês que deram na porta da sala onde o Luiz foi se esconder, deixou uma pegada para a polícia, né? Uma pegada que a polícia conseguiu levar para análise e feita essa análise, essa pegada coincidia com o tipo de sapato usado pelo Gil também. Daí, mesmo com o Gil negando tudo desde o início, ficava meio difícil acreditar nessa história de que ele estava na casa de uma amiga. Mas o que ele sempre vai apresentar de versão é que ele passou a tarde e ali o começo da noite no bairro do Sumaré e teria saído da casa dessa amiga de táxi e ido até a sua produtora na Brigadeiro. Quando ele chega nessa produtora, que ele de fato passa lá no domingo à noite, ele pede para um empregado ali levar umas roupas dele para lavanderia. Isso chama alguma atenção, porque ele podia esperar a semana começar de fato, né, segunda-feira chegar e levar a própria roupa, ele nunca tinha feito aquele tipo de pedido. Mas, enfim, o funcionário atende e, né, geralmente a gente não questiona muito esse tipo de coisa, a gente só faz. Um tempo depois, vai ser encontrada uma arma Taurus na tubulação desse prédio onde ficava a produtora dele. A Taurus foi, inclusive, a mesma arma usada no dia do crime. Então, fazendo um resumo, um casal morto dentro de casa, um filho estranho que tinha um motivo para ter brigado com o pai, que seria desviar a verba da empresa, e que agora está sendo acusado de matar o pai e a madrasta, mas que alega ter passado a tarde com uma amiga, depois ter ido pegar um cineminha. O que a acusação vai dizer é o contrário, que o Gil não foi para o cinema pataquada nenhuma, que ele foi até a casa do pai, fez aquilo que ele fez e na sequência ele vai para o escritório, pede para que essa roupa seja lavada no nome de um terceiro, para que ele não seja, enfim, associado a nenhuma lavanderia ou algo do tipo, como alguém que tentou lavar a roupa que podia estar suja de sangue ou conter algum vestígio do crime, e inventa esse álibi do shopping Frecaneca, do cinema lotado, só para preencher ali lacunas de tempo. Só que o que pega muito para a polícia é que o Gil só diz
que estava no shopping uma semana depois. E se a gente considerar que esse crime aconteceu há mais de 20 anos atrás, a gente precisa lembrar que as câmeras de segurança naquela época mal gravavam. Isso nos lugares que já tinham câmera de segurança. A polícia chega aí até o shopping Frecaneca, mas chegando lá, como esperado, uma semana depois, os registros do domingo já tinham sido apagados e não dá para provar se o Gil de fato esteve lá ou não. Tem uma outra coisa que é interessante de pontuar, que é o pai do Gil e a madrasta tinham uma vida social bastante ativa, era um casal bem jovem, assim, em espírito mesmo. E o Luiz fazia, inclusive, aula de voo para aprender a pilotar avião num clube, não sei, mas enfim, num clube em Itu. E aí ele tinha ali um instrutor de voo com quem ele teria repartido essa frustração em relação ao filho. E teria dito que num dia à noite o Gil chamou ele para conversar e teria dito que, abre aspas, pai, eu acho que eu preciso de ajuda, porque eu só consigo pensar em te fuder. Gil foi preso pela primeira vez em abril de 2004, pouco após o crime. Desde então, o caso passou por uma longa e confusa trajetória judicial marcada por idas e vindas. Em alguns momentos, ele conseguiu responder ao processo em liberdade. Durante esse período fora da prisão, Gil levava uma vida discreta, vivendo com a mãe e com a avó. Frequentava missas e era visto como alguém que tentava reforçar a imagem de um bom homem religioso, sempre negando qualquer envolvimento com o crime. O julgamento definitivo do caso ocorreu só em 2013, quase 10 anos depois do crime. Foram 5 dias de tribunal do júri, com debates bastante acalorados entre acusação e defesa, sempre nesse limbo de tava, não tava, foi, não foi. Ao final, Gil foi condenado a 33 anos e 9 meses de prisão pelo duplo homicídio qualificado. O juiz chegou a afirmar que, apesar da aparência de bom moço, Gil demonstrava uma personalidade fria, calculista e dissimulada, sendo considerado perigoso. Mesmo condenado, ele ainda conseguiu recorrer em liberdade por um período, o que alimentou inúmeras teorias da conspiração em torno do caso. No entanto, é importante dizer que nenhuma dessas teorias foi oficialmente comprovada ou reconhecida pelo judiciário. Para a justiça, o Gil foi o único autor do crime. Com o passar do tempo e já cumprindo pena, o Gil passou a cursar arquitetura e urbanismo na faculdade. Ele, inclusive, e obviamente, obteve autorização judicial para fazer isso. Em 2024, a justiça concedeu a ele o direito de cumprir o restante da sua pena em regime aberto, fazendo uso de tornozeleira eletrônica e seguindo uma série de regras ali. Gil Rugai foi preso em Tremembé e, inclusive, aparece ali na série. No livro do Ulysses Campbell, ele chega a comentar que toda essa pose, toda essa educação, todo esse ar misterioso do Gil foi levado para Tremembé também e que ele, inclusive, chegava a dar chás da tarde para outros detentos ali dentro da cadeia, dentro da penitenciária, com loucinha bonitinha e tudo que a mãe dele levava para ele, enfim. O cara é realmente um pouco diferenciado. Hoje, Gil Rugai segue afirmando que é inocente. Nunca confessou o crime e mantém a versão de que não matou o pai e a madrasta. Ainda assim, o caso permanece como um dos crimes familiares mais emblemáticos do Brasil, tanto pela violência quanto pela complexidade emocional envolvida. Me diz aí se você já conhecia esse caso, se você nunca tinha ouvido falar. Eu acho que ele tem um tom, um quê de Suzane von Richthofen, apesar de não envolver um romance e envolver uma madrasta. Eu acredito que pareça um pouco, porque é isso, né? 2 jovens abastados da capital de São Paulo que resolvem dar cabo da vida da família só pra dar uma amortecida no seu ego, na sua vaidade ou sei lá o quê. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado.
Beijo.